Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que estão? Estão preparados para mais um momento de informações literárias? Pois bem, hoje irei falar com vocês sobre o pré-modernismo no Brasil. E em relação à questão do pré-modernismo no Brasil, a gente vamos estar falando um pouco sobre a consciência do subdesenvolvimento. E o que foi essa questão da consciência do subdesenvolvimento? No início do século XX, alguns autores eles começaram a denunciar em suas obras literárias a questão da miséria e do descaso das autoridades em relação à população. E com isso a gente pode perceber que até hoje, né, a gente ainda percebe que os autores eles continuam abordando em relação a esse tipo de tema. E lá no século XIX para o século XXI, foi particularmente essa temática em relação a esse tipo de descaso. Então, foi a passagem, né, de um movimento, né, artístico que estava se iniciando naquele período e que tinha como objetivo fazer essa denúncia, se movimentar para que tudo isso viesse a modificar, as pessoas tivessem mais dignidade, né, para que pudessem sobreviver. E no meio dessa questão literária, dessa questão artística, a gente pode perceber que houve a revolta, houve muitas revoltas, e uma delas foi a Guerra Civil no governo de Floriano Peixoto, onde ficou conhecido como a Revolta da Armada. Essa revolta da Armada, essa rebelião, ela durou um ano, onde foi sufocada pelas forças fiéis do governo do momento. Então, a gente está sempre percebendo que essa forma da história, da arte, da literatura, ela está sempre colocando todos esses acontecimentos do período. E um outro acontecimento foi a Guerra de Canudos, como vocês sabem que foi em 1896 a 1897, onde houve um levante, né, dos sertanejos. Eles liderado, na verdade, por Antônio Conselheiro, onde eles conseguiram, né, mostrar mesmo, impactar em relação a esse tipo de acontecimentos que as pessoas sofriam, principalmente no sertão. Uma outra coisa também de acontecimento foi a questão da revolta da vacina obrigatória no Rio de Janeiro. Nesse período, o governo, né, estabeleceu no Rio de Janeiro que a vacina em combate à varíola teria uma vacina obrigatória. Então, a população não estava de acordo com essa questão da obrigatoriedade, então eles acabaram se rebelando. E não só essa questão da vacina, mas a gente também pode observar que nessa época, ainda no Rio de Janeiro, eles lutavam em relação à marginalização na população carioca. Então, a gente percebe que não só no Rio, mas como em São Paulo, havia uma grande população, né, marginalizada justamente por essas questões do avanço que vinha acontecendo no país e na cidade. Em 1910, houve a revolta da Chibata. E o que foi essa revolta da Chibata? Onde alguns marinheiros, né, a maioria negros, eles se revoltaram em relação às condições que eles passavam, né, nesses navios, a forma como eles eram perseguidos, como a forma como eles se alimentavam, que não era boa. Então, eles acabaram criando essa revolta. Até mesmo os castigos corporais que eles eram submetidos e que a gente sabe que era de extrema, né, maldade. Então,
um momento que eles estavam tentando chamar a atenção, né, das pessoas, da população, das autoridades, que esse tipo de tratamento não poderia continuar acontecendo. Então, quem ficou muito conhecido nessa chamada revolta da Chibata foi João Cândido, que ficou conhecido como um almirante negro e um herói. Por quê? Porque foi um dos que liberou, que deu, né, que liderou essa questão dessa revolta da Chibata. Em 1917 também houve a questão da greve geral, lá em São Paulo, onde as pessoas também reivindicavam, os trabalhadores, eles reivindicavam melhores condições de trabalho, já que eles também passavam por dificuldades, passavam por situações que não eram dignas de um trabalhador, de um ser humano. Uma outra coisa também, gente, na questão do pré-modernismo é a questão das denúncias e críticas que permaneciam, principalmente quando os autores eles iam criar suas obras literárias, eles iam manifestar, né, os acontecimentos daquela época, eles faziam questão de colocar toda essa situação que acontecia, principalmente com a população menos favorecida, aquela que a gente está falando, que sofriam por diversos problemas em questões sociais, econômicos e políticos. E já previam a questão esses autores, eles já previam essa questão da estética. Então, ele já estava prevendo a questão que logo em seguida seria o modernismo. Então, o pré-modernismo, ele buscava uma nova linguagem e ainda eles antecipavam, no caso aí, a questão da vanguarda, né? As que vocês também vão estar vendo, as chamadas vanguardas europeias. Então, eles denunciavam e já prevendo uma próxima, né, um próximo movimento literário. E como todas as questões de literatura, a gente percebe que também há alguns autores que se destacam. E os autores que se destacaram no pré-modernismo foi Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. Então, esses são os autores que tiveram destaque no pré-modernismo. Não só eles, mas a gente também vai estar vendo nas aulas online mais algum desses autores e um pouquinho mais de informação em relação a essa consciência do subdesenvolvimento. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula, certo? Tchau!